Bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao Fernando pelo convite, agradecer ao Poder 360, parabenizar pelo excelente trabalho, agradecer a todos os patrocinadores, agradecer o PicPay. Eh, e eu acho que eu vou, antes de entrar no primeiro slide, vou dar um pouco a visão, porque eu acho que falando um pouco da visão, depois a gente vai entender, né, o que está por trás. E a visão, no fim, ela vai se adaptando ao longo dos projetos. Tecnologia é um pouco assim, você começa com uma ideia, tem uma visão, e aí na confecção, né, das diversas etapas do projeto, você acaba entendendo que você pode ter um caminho melhor, ou pode fazer de uma outra forma. Então, o que era a visão? A visão era basicamente ter um sistema de intermediação financeira mais digital, que gerasse inclusão, que democratizasse, vamos dizer assim, o mundo de pagamentos, e que gerasse uma quantidade de dados grande, de forma homogênea, e que eventualmente as pessoas pudessem monetizar seus dados. Para isso, são vários blocos. E a gente olha muito o trabalho do Banco Central com os blocos separados, mas é preciso entender que os blocos todos se conectam. Então, a gente precisava de um sistema de pagamentos eficiente, fosse barato, rápido, transparente, seguro e aberto, que é o Pix. Esse sistema precisava ser programável, porque a gente tinha que colocar novas funcionalidades nele ao longo do tempo. A gente precisava ter um sistema de Open Finance, para que esse canal aberto pudesse gerar competição online, portabilidade online e comparabilidade online. E a gente precisava que esse canal, que serve de trilho, junto com um sistema aberto, pudesse ser mais digital. E para ser mais digital, a gente precisa que o sistema seja tokenizado, ou seja, a gente precisa ter tokens. A gente precisa parar de olhar o sistema como contas e começar a olhar como tokens. Então, de um lado, você tem o Pix, que é um trilho, na verdade, onde você vai trafegar várias coisas. Começa com pagamentos, mas eventualmente vai ter crédito e outras coisas. Do outro lado, você tem o Open Finance, que é esse instrumento de comparabilidade e portabilidade. E aí você tem a tokenização, que é o projeto de CBDC. Então, essas coisas todas se conectam. Eu acho que no começo era difícil falar da conexão, mas agora está mais claro. E no final, a visão é você ter esse sistema todo digital, produzindo uma quantidade de dados. Esses dados vão descer para alguma carteira individual que vai ser feita, e as pessoas vão poder tokenizar os dados, e esses tokens que são feitos com os dados vão trafegar, né, na tokenização da mesma forma que a CBDC e que os trilhos digitais vão trafegar. Então, essa é um pouco a visão total. Agora eu vou falar um pouco da apresentação, acho que fica mais fácil assim. Então, a parte de dados é essencial, não preciso falar sobre isso, e tem muitos trade-offs a serem analisados ao longo do processo. Por exemplo, um trade-off que, inclusive, nós estávamos discutindo ontem, numa das reuniões do Banco Central, é o trade-off entre o tipo de DLT que você quer ter, o tipo de abertura de DLT que você quer ter e a proteção de dados que você pode ter, né? Então, dependendo da forma da tecnologia que você adote, você vai ter um tipo de proteção de dados ou outro, e quanto mais profundo for o sistema, menos proteção de dados tem, né? Então, a gente primeiro se pergunta o que está acontecendo no mundo digital. Eu acho que, no final, muito se fala sobre criptomoedas e criptoativos. Eu acho que é muito mais profundo do que isso, né? Eu acho que as pessoas estão usando a digitalização como uma forma de extrair valor de ativos, e acho que esse que é o ponto importante. Então, as pessoas estão tentando achar uma coisa que tenha uma representação digital, que tenha valor, estão colocando um encryption em volta disso e estão negociando numa plataforma digital. E essa negociação permite velocidade, divisibilidade, segurança e transparência. Então, esse é um processo que eu acho que não tem volta, independente, vamos dizer assim, dos saltos e da volatilidade que a gente tem visto recentemente nos criptoativos. Eu acho que essa tecnologia não tem volta. Por uma simples razão, é muito mais eficiente fazer dessa forma. Então, qual é o verdadeiro debate? O verdadeiro debate é se a gente está migrando de uma economia de contas para uma economia de tokens, né? E a gente acha que sim, que a gente está migrando. A gente já vê bancos fazendo experimentos com tokenização na parte de liquidação, na parte de risco, e é quase que garantido que você ganhe eficiência em quase todas as etapas do custo operacional de um banco. Então, a principal transformação é tokenizar e transacionar ativos.
a gente está falando de novo de extrair valor de um ativo de uma forma digital. A gente já vem acompanhando o que tem acontecido com arte, foto, propriedades. Na verdade, o criptoativo é só uma forma de fazer esse mesmo processo com dinheiro. A gente tem visto o crescimento do metaverso. E eu acho que essa frase aqui de baixo resume um pouco o que a gente pensa, que é: se a tese da tokenização for verdadeira, então o século XXI será um período de criação de redes multiativos reguladas, globais e tokenizadas. Então, essa é um pouco a visão. Então, para atingir essa visão, o que a gente precisava? A gente precisava entender qual era o processo que estava em curso. E essa parte de convergência de cima, eu usei esse slide a primeira vez numa apresentação logo após a minha entrada no Banco Central, e era um pouco o que eu estava vendo, e era um pouco o que a gente achava que precisava ser entendido, que é qual é o tipo de verticalização que a gente vai ter no processo de venda de um produto. Então, a gente via uma competição grande por atingir essa verticalização. A gente via, por exemplo, as mídias sociais, de uma forma geral, numa competição, o mundo financeiro também nessa competição, e o importante, naquele momento, a gente entendia que o que estava sendo buscado, né, era essa convergência de textos, pagamentos e conteúdos. Então, a gente via, por exemplo, o Google, que queria fazer Google Chat, o WhatsApp, que queria fazer o WhatsApp Pay, e a gente pensava, bom, qual é o tema principal aqui nessa verticalização? É que se eu tenho textos, pagamentos e conteúdos, basicamente, eu estou falando que no processo de venda de um produto, eu tenho o anúncio, eu tenho o pagamento, e eu tenho a interpretação do que o cliente achou, porque esses algoritmos hoje conseguem ler, através da mensageria, comentários sobre produtos comprados. E se eu tenho tudo isso e ainda sou o detentor da nuvem, que em parte era verdade, eu controlo, né, um fluxo de informações relacionadas à venda muito importante. Então, a gente entendeu que esse era um processo, e a gente entendeu que, nesse processo, o importante para garantir que esse processo fosse competitivo era ter rapidamente um trilho de pagamentos que fosse universal, que tivesse as características que eu mencionei antes, que era barato, seguro, transparente, seguro e aberto. Então, a gente correu para fazer o Pix no meio da pandemia, foi um trabalho aí maravilhoso que a equipe do Banco Central fez, foi muito difícil, as pessoas ficaram trabalhando, às vezes, 24 horas para conseguir atingir os prazos, mas a gente entendia que a visão era mais ampla. A visão é o que eu falei no começo, a visão é como é que a gente pode digitalizar a intermediação financeira, gerando inclusão, democratizando o sistema e trazendo, vamos dizer assim, benefícios em termos de segmentação e de transparência. Então, a gente queria ter o Pix, a gente precisava do Open Finance, precisava da inovação da moeda, né? E a gente entendia que a moeda digital era o processo que ia tokenizar isso, como eu falei. Então, falando um pouco para a agenda tecnológica, começando com o Pix, né? Então, o Pix a gente pensa em solução instantânea, conveniência, versatilidade, um ambiente aberto, disponibilidade permanente, um baixo custo, um processamento integrado e segurança, né? Então, em algum momento a gente pensou, bom, então o Pix é a nossa CBDC, a gente não precisa CBDC porque a gente tem todas as características da CBDC. Um grande debate no lançamento da CBDC no Banco Central foi se a gente precisava ter esse instrumento, uma vez que o Pix poderia ser programável. Então, a gente vai entrar um pouco nisso mais tarde, mas eu acho que o importante aqui é entender que esse processo de elaboração do Pix nos trouxe muito conhecimento, né? Primeiro, a gente nunca imaginou uma adesão nessa velocidade. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico a diferença da adesão do Pix no Brasil para os outros países. Então, a linha verde é o Brasil, comparado com os sistemas semelhantes em outros países. Então, a gente vê realmente que foi uma coisa impressionante o crescimento do Pix no Brasil. A parte de penetração a gente consegue ver através de vários dados, mas a gente gosta muito de olhar esse volume de transações e preço médio, e a gente vê que ele começou muito P2P e começou, eventualmente, a caminhar no P2M, e hoje ele vai ser, né, ou já está sendo, mas muito provavelmente vão ter novas funcionalidades nesse sentido, uma plataforma também para os bancos darem crédito. Quando a gente pensa no Pix em relação a outros produtos, também a gente vê o crescimento dele aí, à esquerda, um crescimento muito forte comparado com grande parte dos produtos, e a gente começa a ver que na parte de empresas, ele começa a ser um sistema também mais utilizado.
Em termos de novas funcionalidades, a gente tem o aprimoramento do Pix Cobrança, que é a integração dos arquivos padronizados, o lançamento do Pix automático, que é como se fosse um débito em conta. Ele, na verdade, quebra aquele paradigma do convênio bilateral. O Pix por ITP ou Open Finance, que é uma integração já entre o Pix e o Open Finance, lembrando que esses blocos todos se encaixam, e depois vou falar sobre o processo de como a gente vai ver esse encaixe acontecendo. E alguns sistemas que estão sendo, inclusive, criados, né, pela iniciativa privada, por mais que a gente botou todas as ferramentas para que isso acontecesse. Um deles é o Buy Now, Pay Later, que é muito conhecido em outros países, e a gente entende que já tem alguns bancos fazendo promovendo essa solução, e a gente, inclusive, pode integrar isso com outras soluções mais adiante. A internacionalização do Pix, na verdade, a gente ficou surpreso com o interesse internacional que teve no Pix. Não tem uma reunião do BIS que não vem alguém de algum outro banco central. Mais recentemente, a gente teve uma reunião com pessoas dos Estados Unidos, várias pessoas de várias áreas do governo nos Estados Unidos, tentando entender o Pix, perguntando sobre como era o protocolo, como que a gente fazia. A gente fez um evento de colaboração técnica, onde a gente abre tudo para todos os países, então a gente abre todos os protocolos para qualquer país que quiser fazer, de graça. O nosso foco, no primeiro momento, é a América Latina. Isso já está acontecendo, grande parte dos bancos centrais da América Latina já estão em contato com o Brasil, desenvolvendo as soluções. A gente imagina que essa parte da América Latina deva andar mais rápido, e a gente também começou a ter uma procura grande por países africanos, pensando numa solução mais ampla. O Open Finance, que eu falei que é a segunda parte depois do Pix, que encaixa aí nesses blocos que eu tenho dito. A gente tem falado bastante sobre o que é o Open Finance, por que ele é importante nesse encaixe, nas condições de equilíbrio. Em termos de números, a gente teve mais de 12 milhões de consentimentos, 350 milhões de chamadas de API, 8 bilhões de chamadas na fase 2. Então, a gente está avançando bastante com o Open Finance. O grande desafio aqui é ter dados homogêneos, né, para que a gente consiga ter qualidade no processo de comparabilidade e no processo de competição online. Tem uma outra parte que eu falo pouco, porque vai vir bem no final do projeto, que é a parte de monetização de dados. Algumas empresas procuraram o Banco Central, querendo oferecer produtos de digital wallet. Eu, inclusive, fiz um evento com uma empresa recente, que chama Drumwave, falando sobre as possibilidades de você tokenizar os seus dados e inserir esse token dentro de vamos dizer assim, de um trilho tokenizado, onde você tem outros tipos de ativo. Em termos de CBDC, eu acho que a gente começou analisando se a gente precisava ter uma CBDC, né? E, na verdade, a pergunta principal, quando você vai para um projeto como esse, qual é a pergunta que eu estou tentando responder? Qual é o problema que eu quero resolver, né? E a gente, de repente, viu que alguns problemas que outros países estavam querendo resolver, a gente não tinha ou já tinha resolvido. Então, a gente se perguntava, mas por que, então? Então, acho que teve um período que os asiáticos falavam muito dos pagamentos de atacado, que eles queriam ter uma solução para pagamentos de atacado. Eu imaginava que desenvolver uma CBDC simplesmente para promover pagamentos de atacado não era a forma mais eficiente. Eu acho que não gerava esse ganho de tokenização do sistema financeiro que eu via, que é o que a gente está procurando. A parte de pagamentos instantâneos, lembrando que alguns países tinham um sistema de pagamentos instantâneos fragmentados, e a fragmentação em pagamentos instantâneos é um problema para muitos países, porque o Banco Central não consegue ver o dado, você acaba tendo vários tipos de problemas, inclusive de segurança. Então, na verdade, alguns países pensaram na CBDC como uma ferramenta para eliminar a fragmentação em pagamentos. Acho que a China é um caso típico. A gente também não tem isso, porque a gente já tem o Pix, então a gente não tem essa fragmentação. E então a gente pensou na parte de novos negócios. Se a gente entende que, no final das contas, os ativos vão ser tokenizados, olhando o balanço de bancos, ativos e passivos podem se transformar em token, a gente vai precisar de uma moeda que seja um encryption numérico para fazer frente a esse novo, né, sistema de interação tokenizado. Então, essa é, na verdade, a resposta que a gente estava tentando responder. E por isso que a gente precisa avançar na CBDC. Um outro tema que a gente pensou muito é que hoje a gente vê os bancos centrais um pouco que nesse movimento de expulsão do mundo digital, né? Então, grande parte dos países está discutindo regras para proibir que os bancos
tenham custódia de ativos digitais. A gente acha o contrário. A gente acha que a gente não só não tem que proibir os bancos de ter custódia digital, a gente tem que estimular os bancos a ter custódia digital. Eu me lembro de uma reunião há 2 anos atrás, chamava reunião High Level, uma reunião que é feita no Tesouro Americano com a secretária de Tesouro, a Yellen, e eu vi que existe uma preocupação muito grande. Na época estava o Gessler, que era o encarregado da SEC, e é até hoje, e aí a gente estava naquele debate e eu disse, olha, eu acho aqui que a minha grande preocupação hoje, né, em relação a esse tema de criptoativos, é a concentração de custódia. Eu vejo uma concentração de custódia grande e eu vejo os custodiantes não regulados partindo para outros tipos de atividades que são geradoras de risco. E você ter o intermediário tomando risco é um problema, principalmente quando você tem uma concentração de custódia muito grande nos intermediários. Um outro ponto que eu vi era o ponto dos algoritmos de formação de algumas criptomoedas, que não eram algoritmos abertos e que teriam o mesmo problema de ETFs grandes, onde os ativos underlying não têm liquidez. No final das contas, a gente viu o que aconteceu recentemente com o FTX, né, demonstrou de fato que a concentração de custódia grande em uma empresa que está tomando risco, né, que criava, sem entrar nos detalhes muito técnicos, que também criava criptoativos que tinham risco, acabou gerando um descasamento de liquidez com demandas de cliente. Então, assim, a gente acha o contrário, a gente acha que a moeda digital vai ter essa função no Brasil, ou seja, vou estimular os bancos a tokenizarem seus ativos, a olhar os seus balanços de uma forma tokenizada. Eles vão ser mais custodiantes de ativos digitais, eu descentralizo a custódia de ativos digitais e eu faço com que os bancos entendam isso, né? Isso vai trazer o mundo do Decentralized Finance, que é o que a gente chama de DeFi, que é o mundo de finanças descentralizado, para próximo, né, da regulação e não para longe, que é o que alguns outros países estão fazendo. É óbvio que isso daí não é sem nenhum tipo de desafio. A gente tem vários desafios nisso, escalabilidade, interoperabilidade, os blockchains têm vários tipos de problemas, né, que precisam ser superados. A gente está vendo muita tecnologia nova de segurança em blockchain, a gente tem todo o tema do quantum, então, assim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando. É um sistema que não está totalmente maduro ainda, mas que apresenta um crescimento muito grande, né? Mas a gente olha para a parte de oportunidades e, como eu disse, eu acho que esse sistema digitalizado, integrado, com inclusão, ele vai, né, ajudar muito ao desenvolvimento e à inclusão das pessoas no mundo financeiro. Sem ir muito para a parte técnica, a gente pensa muito nessa arquitetura do mundo de finanças descentralizado, nas diversas camadas de agregação, aplicação, a parte dos protocolos, onde você basicamente segmenta produtos, a camada de ativos. A gente tem discutido muito essa parte de liquidação atomizada, né? Como fazer isso no blockchain, a escalabilidade, a parte da transparência. E muito importante aqui, e associado ao tema principal do evento, é a segurança de dados, né? Uma vez que as empresas estejam numa plataforma DLT, estejam comprando e vendendo, o que vai ser traceable, ou seja, o que a gente vai conseguir olhar em termos de caminho daquela operação e o que isso fragiliza a empresa que tem aquele ativo. Então, pensando no real digital, de novo, uma inovação, competição numa economia digital, a gente olha também a tema da redução do uso de papel moeda, que já vem acontecendo com o Pix, e a gente acha que a parte de pagamentos transfronteiriço vai melhorar também. Então, de novo, o Pix também pode fazer essa função. Os desafios a gente falou um pouco, a gente tem uma parte de maturação e uma coisa que a gente tem aprendido é que os outros bancos centrais olham para a CBDC com, vamos dizer assim, um olhar um pouco diferente do que o Brasil. A gente quer resolver um problema mais amplo de digitalizar o sistema inteiro, outros países, né, estão olhando de outra forma. A parte de diretrizes, a gente falou bastante, aí tem um plano de segurança jurídica, de novo, privacidade de dados. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Eu vejo muito debate nos bancos centrais sobre esse tema de modelos de negócio, quem deveria centralizar a padronização de protocolos, quem é responsável pela proteção de dados, e um tema sobre evitar a corrosão do balanço dos bancos. Eu acho que esse foi um dos primeiros pontos durante o debate sobre o que fazer com a CBDC e como fazer a CBDC, que me chamou a atenção de que o tema ainda estava muito cru, né? Porque
Se você tem uma moeda digital que começa a envolver ativos e passivos no balanço do Banco Central, basicamente você está dizendo que você vai, em algum momento, corroer a capacidade dos bancos de dar crédito, né? Porque você, basicamente, teria uma emissão de moeda que estaria dentro do balanço do Banco Central, e quanto mais fosse transformado a moeda física em moeda digital, você teria esse efeito de encolhimento do balanço dos bancos e, portanto, um encolhimento de crédito. Várias soluções, na época, foram aventadas para tratar esse tema. Nenhuma delas era satisfatória, na minha opinião. Eu me lembro que teve um debate em algum momento que diziam, não, eu dizia, olha, vamos pensar um pouco em game theory. Se a gente tem em teoria dos jogos, se a gente tem uma moeda que ela vai ter o mesmo valor ou mais, porque imagina que tem uma demanda pela moeda digital muito grande. Se eu estou garantindo que eu vou trocar sempre no par, o que evitaria as pessoas de tentarem transformar o máximo de moeda física em digital? Aí eu só tenho, como a gente diz na linguagem de mercado, uma opção de graça, porque ela pode valer mais ou pode valer igual. Se valer igual, você volta e transforma. E se isso acontecer, qual é o resultante para os bancos? E a gente viu que teria um efeito bastante grande no balanço dos bancos. E aí as pessoas diziam, não, como resolver esse problema? Não, então vamos colocar uma taxa de juros negativa na moeda. Bom, aí eu regulo a demanda pela taxa de juros. Imagina você ter que mudar a taxa de juros todo dia para regular a demanda e oferta. Nunca ia funcionar. Aí algumas pessoas diziam, não, mas eu vou fazer uma emissão limitada, só vai poder ter X% da base emitido em moeda digital. Aí eu não, então você acentua esse problema, porque se eu sei que só pode emitir X%, eu vou querer ser o primeiro a transformar a moeda física na digital, e aí vai ter todo um tipo de problema. Imagina a gente tendo que explicar no Congresso que a gente fez um sistema onde as pessoas que transformaram a moeda física na digital primeiro ganharam dinheiro, né? Muito grande. Então, de novo, no final das contas, a solução de tokenizar depósito, ela resolve todos esses problemas. Tem também um problema de que você, tendo muita moeda digital, você começa a interferir na parte da política monetária. Tem uma parte de regulação da moeda digital. Se a moeda digital, na verdade, ela é um depósito tokenizado, ela herda toda a regulação que já é a regulação dos depósitos. Então, a gente achou que era um processo mais fácil. Curiosamente, inclusive no último evento que nós tivemos do BIS, fui perguntado isso, curiosamente, quando a gente falou isso a primeira vez, era visto como uma coisa muito diferente e muito fora do padrão, e a gente já vê muitos bancos centrais falando, não, acho que talvez esse sistema, inclusive algumas pessoas da FMI vieram me procurar dizendo, não, acho que esse sistema talvez seja o mais fácil de fazer mesmo, outros bancos centrais deveriam olhar isso. Então, a gente, no final, se sentiu até lisonjeado por ter pensado um sistema que agora outros bancos centrais estão pensando também. Então, os depósitos tokenizados basicamente transformam o depósito de banco em tokens. Ele pode ser convertido sob demanda. Como eu disse, ele herda a característica dos depósitos. Ele evita o problema de corrosão dos bancos. E aí tem um problema um tema muito importante, que acho que pouca gente fala, que é você estimula um ganho de eficiência em intermediação financeira através dos bancos. Você vai fazer com que fique mais fácil para os bancos securitizarem outros ativos. Eles vão seguir seguros da mesma forma. A parte toda de controle, liquidação, back-office melhora muito se o sistema é tokenizado. A gente já tem vários testes nesse sentido. A gente melhora a relação entre ativo e passivo. Melhora a relação de funding, custo de funding que não está aqui, porque se você pode fazer funding tokenizado, você tem mais divisibilidade, tem mais transparência, tem liquidação atomizada, você consegue fazer, na verdade, uma coisa sujeita à outra online, com múltiplos nódulos. E você tem assim, um processo de múltiplos contratos que ganha muita eficiência. Então, aqui, perdão pela figura um pouquinho complexa, mas é basicamente como a gente vê o sistema entre atacado, o varejo imediato e a liquidação inteligente. Então, basicamente, a gente tem hoje um sistema que é o STR, que é um sistema onde você tem a liquidação, vamos dizer assim, do money market brasileiro. Basicamente, você estaria colocando uma outra plataforma em cima do STR, que tem todas as características do STR, mas ela é digital. Então, ela é bem fácil, porque ela, na verdade, acopla uma coisa que nós já temos, acopla o digital em uma coisa que nós já temos, utilizando mais ou menos os mesmos padrões. Não vou entrar muito no detalhe da tecnologia, a gente pode falar depois se vocês quiserem. A gente tem a parte do Lift, que é super importante, que é onde a gente coleciona os projetos, desenvolve e liga as coisas, e tem sido muito importante para atingir os nossos objetivos. Eu não vou ter tempo de falar sobre todos os projetos, mas a gente tem aqui alguns dos projetos e das empresas que estão participando. Esse é um processo onde
toda a sociedade está envolvida, qualquer empresa pode entrar no Lift com suas ideias, com seus projetos. A gente tem aí uma riqueza muito grande de debate entre os projetos, a gente acaba aproveitando, às vezes, um projeto de forma parcial, ligando o outro. Então, em termos de moeda digital, a gente quer ter um piloto em 2023. Ontem a gente falou sobre isso. No segundo semestre de 2023, a gente vai ter algum tipo de piloto. Vai ser um piloto fechado. Algumas instituições só vão participar. E aí, em 2024, eu gostaria de ter um lançamento. Tem muitos desafios ainda para atingirem vamos dizer assim, esse cronograma, mas essa é a nossa visão, esse é o nosso objetivo. Então, voltando um pouco, só fazendo um resumo, maior inclusão, menor custo de intermediação, competição com redução de barreiras de entrada, a eficiência no controle de risco, monetização de dados, tokenização completa de ativos financeiros e contratos. Esse é o que a gente vê nessa economia digital do Brasil. E aí são os 4 blocos se juntando, o Open Finance, o Pix, o Real Digital e a internacionalização da moeda. É muito importante ver essas coisas juntas, porque o potencial disso, ele é junto, não é separado. E aí, como que a gente vai juntar os blocos? Já indo para a parte final aqui, a gente vai ter um processo de internalização da moeda e abertura de mercados digitais. A gente já teve o nosso PL cambial e a gente está seguindo com isso. Então, a gente tem o bloco do Pix, como eu falei, a gente tem nesse bloco um amplo uso da população, de novo, as características do sistema. É importante porque ele é programável. Isso é uma diferença grande do sistema brasileiro, por exemplo, para o sistema indiano, que é o PI, que não é programável. É muito importante ele ser programável para você conseguir colocar novas funcionalidades. O Pix, em tese, você consegue colocar um smart contract em cima do Pix. A parte de Open Finance, que eu já mencionei, e aí a parte de padronização de dados, inclusão dos produtos. Lembrando que o nosso Open Finance vai ser um dos mais amplos do mundo. A parte de segurança e, de novo, esse tema de você ter o custo de compartilhamento reduzido de competição online. E o Real Digital, que a gente já falou, que é a ponte para o ambiente DeFi, introduziu o conceito de tokenização, a redução da moeda física, aumento da eficiência bancária, e aí tem todos aqueles temas que a gente falou, controle de risco, liquidação, análise de dados, financiamento, produtos e monetização de dados, que é o último que vem. E aí a gente tem a interação dos tokens com a carteira digital. Então, como é que vai ser esse processo? A gente está agora integrando o Pix com o Open Finance, vocês já conseguem entrar na conta de vocês e, através do app de um banco, ver o que está acontecendo no outro banco, inclusive fazer algumas operações. Alguns bancos já estão fazendo o Pix, né, nesse formato. A gente entende que isso vai se expandir para crédito e outras operações. Então, primeiro a gente está fazendo essa fusão do iniciador de pagamentos com o Pix. Depois a gente vai ter o Pix com outros produtos, e aqui o mais importante é o crédito. Né? A gente vai poder você vai poder entrar na plataforma de um banco e fazer crédito na outra, via Pix, e outro banco. E aí você vai fundindo e juntando todas as pecinhas, que é o que a gente vê no futuro. O Pix internacional, que é o que a gente também já está trabalhando, e a gente vai ter alguma notícia aí. Já no primeiro semestre a gente deve ter algumas notícias em relação a isso. Aí depois o Pix e o Real Digital, que é, como eu disse, você pegar o conceito de tokenização e avançar na comparabilidade via plataforma de integração, que seria o Pix. Aí a gente tem a parte da carteira digital e não digital. Depois a gente tem um outro bloco de integração, que é o Real Digital e o Open Finance, que aí você completa basicamente esse ciclo. E aí a gente tem um agregador financeiro, eu fiz um tease, né? Eu fiz um agregadorzinho, como se eu imaginasse como é que seria o agregador, que é onde a gente vai ver tudo se juntando numa competição online, com portabilidade imediata, comparabilidade imediata, e aí que está o ganho de escala. Né? Então, a gente passa a ter uma competição por canal, porque às vezes a gente pensa, né? Quando a gente pensa em produtos físicos, você tem uma briga pela venda do produto, mas também tem uma briga pelo canal. Né? Qual é o canal que vai vender o produto? Em produtos financeiros, a gente tem muita competição por produto, mas muito pouca competição por canal. A gente começou a ter alguma coisa com essas novas empresas de pagamento, mas a gente precisa ter uma competição por canal maior. Né? E aí a construção da carteira digital. Então, esse aqui é um pouco o tease que eu imagino que seria um integrador, né, que vai existir, eu imagino, daqui a um ano e meio, que é basicamente você ter um app só no seu celular, você entra nele, aí você decide o que você quer fazer. Imagina que você quer fazer um Pix, você vai apertar ali Pix, aí você vai falar, eu quero fazer uma operação de débito. A hora que você botar débito, você vai ver o saldo nas contas de todos os bancos que você tem conta, você vai escolher qual é o banco que você quer fazer aquele Pix naquele momento,
talvez um banco que você tenha mais saldo, ou algum banco que você queira fazer. Ou se você quiser fazer uma operação de Pix via crédito, você vai falar, não, quero crédito. Muito provavelmente os bancos já vão aparecer com a oferta de crédito online, com a taxa de crédito para aquela operação, vai ter uma competição online por isso. A parte de investimentos também você vai conseguir navegar entre um banco e outro automaticamente. E você vai ter outros serviços também integrados nessa plataforma, como seguros e coisas desse tipo. E você vai ter duas carteiras, o Pix, que vai ser um integrador da carteira, vamos dizer assim, de dinheiro físico, e você vai ter uma carteira digital. Na carteira digital você vai ter os tokens, que são emitidos pelos bancos, que são os depósitos tokenizados, ou a CBDC brasileira. Você vai poder ter outros tokens, outros stablecoins, outros criptoativos, qualquer tipo de moeda digital. Você vai poder navegar entre a moeda física e digital automaticamente, escolhendo qual é o caminho que você quer fazer. E aí, para aqueles que já trabalharam em banco de investimento, sabem que tem um produto muito rentável para grandes empresas que chama Cash Management, que é basicamente você ver todo o seu cash flow e poder controlar o seu cash flow presente e futuro. Isso a gente vai fazer para a pessoa física também através do integrador. Então, você apertaria um botão chamado Posição Consolidada e passaria a ver qual é o seu saldo, quanto você gastou em cada operação de crédito. Hoje a gente tem cartão de crédito, a gente recebe as contas às vezes, né? A esposa, sempre culpa a esposa, coitada da esposa, mas a esposa gasta e vem assim, 5 de 12, 6 de 12, você não sabe nada, não tem noção de quanto você vai pagar, ele não sabe mais quanto está devendo. E aqui não, aqui basicamente a gente está dizendo que você vai apertar um botão e vai ter todo o seu cash flow, tudo que você deve em todos os bancos, todos os ativos, todos os passivos de forma centralizada. E os fluxos de pagamento vão ser programáveis, então você pode fazer uma programação no futuro para tirar de um e colocar no outro. E tudo isso gera uma quantidade muito grande de dados que vai baixar para essa carteira de dados, que aí é o processo final, né, de toda essa digitalização do sistema, que é você ter os seus dados, ter o domínio dos seus dados, poder emitir token nos seus dados, para poder negociar os seus dados. Eu não vou falar muito sobre criptoativos, eu vi que meu tempo está meio curto aqui, mas a gente falou bastante sobre como a gente vê, né, o tema de criptoativos. Aqui tem uma comparação, né, de que os outros países estão fazendo. De novo, a gente está indo para um caminho um pouco diferente, né, de agregar. Um pouco a nossa visão do futuro, o que levar em consideração. A gente está trabalhando numa regulamentação, a gente teve recentemente uma regulamentação aprovada, a gente precisa trabalhar, a gente está trabalhando muito perto com a CVM, a gente tem debate, inclusive ontem tive com o JP, a gente tem conversado bastante sobre esse tema. Então é isso, é falando um pouco sobre a nossa visão no futuro. Eu acho que aqui o importante é mostrar, né, a figura, a gente começa a ver os blocos se encaixando, a figura toda. Eu acho que se a gente conseguir atingir isso, o Brasil vai estar na fronteira da inovação em termos de intermediação financeira e muito provavelmente a gente vai ter muita gente olhando o que a gente fez e seguindo o nosso exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Roberto Campos Neto, por essa exposição super inspiradora, né? Saber que a gente vai ter um aplicativo só para controlar todas as contas no celular e vai poder aplicar de um banco para o outro, enfim. Tudo isso tem a ver com o nosso tema aqui. Quanto mais digital fica o mundo, maior é o desafio da cibersegurança, como se diz hoje em dia. E agora, nesta fase aqui, o presidente Roberto Campos Neto vai responder algumas perguntas, bater um papo aqui comigo sobre esse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Eu queria começar, Roberto, perguntando o seguinte. O Banco Central tem um papel importantíssimo para o funcionamento do ecossistema financeiro brasileiro, como a gente viu aqui na sua exposição, e a segurança, obviamente, é um tema primordial. Nessa área específica de segurança, quando se fala sobre tudo isso, o que você poderia dizer que foram os avanços mais significativos nos últimos anos para ampliar a segurança digital no país? Olha, essa pergunta é super relevante e é muito difícil, né? Porque a gente às vezes acha... Cybersecurity é aquele tema que você acha que está tudo bem até o dia que você descobre que não está, né? Então, eu me lembro, há um tempo atrás, quando começaram a ter os incidentes, teve uma onda de pânico grande no sistema, e aí
a gente fez um levantamento, na época eu estava trabalhando no sistema financeiro, a gente descobriu que grande parte dos incidentes eram breaches internos, ou seja, era alguém que tinha o login de outra pessoa dentro da empresa, tal. Então, que grande parte era isso. Então, a gente pode separar nos vários tipos de incidentes, mas os tipos de incidentes, vamos dizer assim, externos eram menores. Mas acho que o grande desafio no cibersegurança é que você tem que desenhar um sistema hoje para gerar segurança no futuro, sendo que você não sabe como vai ser o sistema do futuro. A digitalização ela cresce quase que exponencialmente, o número de negócios cresce de forma exponencial e o que a gente chama de finanças descentralizadas, que é a parte do sistema financeiro que está fora da regulação, cresce quase 4 vezes mais do que a que está dentro da regulação. E a gente achar que não existe leaks, ou seja, que não existe links, ou seja, que não existe conexão entre o que está fora da regulação e o que está dentro é um erro, né? Porque se você tiver um problema de cibersegurança em vamos dizer assim, ambiente fora da regulação, que tenha grandes proporções, ele afeta a liquidez do sistema e, logo, afeta também, né, a parte regulada. Então, eu acho que o grande desafio, eu acho que teve grandes ganhos na parte de segurança de dados pessoais. Eu acho que as pessoas passaram a desenhar os sistemas de tal forma a entender que sempre tem algum tipo de vazamento, mas que os vazamentos precisam ser pouco relevantes em termos de segurança para a pessoa. Aí eu dou um exemplo, o Pix, né? A gente viu, em alguns momentos, muito noticiado, não, teve vazamento do Pix. Eu me lembro uma vez, numa conversa com um jornalista, disse, não, mas o Pix vazou, que coisa horrível. E eu disse, mas você sabe quais foram os dados que vazaram? E então o jornalista disse, não. Eu disse, olha, o que vazou foi o nome e o CPF da pessoa. Aí eu disse, você tem um talão de cheque na bolsa ainda? Se você tivesse um talão de cheque, você veria que no seu talão de cheque tem o seu nome e o seu CPF. Então, os dados que vazaram eram os dados que tinham antigamente nos talões de cheque. Então, no final das contas, é importante pensar que a gente desenha um sistema na qual os dados ou as chaves eles representam dados que não são dados tão relevantes. Ou seja, eu acho que teve um ganho nisso também, que é você entender que você precisa criar dados que são conexões, que não são dados muito sensíveis para as pessoas. Agora, um tema que a gente discute muito é que a parte de segurança de dados, a parte de pessoa física, cada vez mais você tem menos segurança. Eu não sei se as pessoas já viram, não sei quem tem esse sistema de mídia social, eu acho que eu não posso falar o nome deles, mas vocês sabem quais são. Vocês já viram um contrato que vocês assinam quando vocês fazem o download desses sistemas? Vários deles têm reconhecimento de keystrokes, têm uso remoto de câmera. Então, assim, no final das contas, as pessoas estão hoje oferecendo muito mais os dados delas do que no passado, às vezes um pouco sem o consentimento, mas o importante é o seguinte, essa cultura de olhar para frente. Para mim, acho que a principal resposta é, eu preciso desenhar um sistema de cibersegurança hoje olhando o futuro. E no futuro eu acho que vai ser tudo digital, ou grande parte digital, a gente vai ter liquidação atomizada, vai ser exponencial, e eu acho que a segurança de dados das empresas é um tema que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque a gente estava tendo esse debate ontem sobre a moeda digital, e eu acho que esse trade-off, ou seja, essa relação de troca, precisa ter um aspecto de cuidado grande, porque, na verdade, você acaba expondo o balanço das empresas em tempo real, dependendo da solução que você adote. Uhum. Queria perguntar das instituições financeiras, no mundo privado, enfim, os principais usuários desse tipo de tecnologia. Que iniciativas, considerando que há um modelo de muita competição no mercado financeiro, vão todos disputar muitos clientes, que iniciativas, na sua opinião, seriam essenciais para o mercado inteiro, bancário, financeiro em geral, tomar a partir de agora, olhando lá para frente, em termos de cibersegurança? Olha, eu acho que os bancos investem muito em tecnologia. Eu acho que se a gente pegar hoje o que os bancos, o que o sistema financeiro brasileiro investe em tecnologia, é um volume de dinheiro enorme. Eu acho que, inclusive, eu tive uma oportunidade no mundo privado de olhar vários bancos do mesmo grupo em diversos países, e no Brasil se investia mais, se investia muito em segurança. O sistema financeiro brasileiro é mais ágil e mais aberto já há muito tempo,
Eu acho que os bancos aprenderam naquele momento, naqueles muitos anos que nós tivemos de inflação alta, a conviver com produtos diferenciados, né? Então, eu acho que são várias iniciativas que foram feitas. Eu diria que talvez uma iniciativa muito importante, né, que cresceu muito e que a gente agora está estimulando muito, é essa parte de segurança na abertura de contas, né? Porque a gente pensa o seguinte: se a gente for para o mundo digital, a gente vai ter menos moeda física em circulação, as operações vão ser mais digitais, e a operação digital ela é mais, você consegue, é mais rastreável, né? Então, onde é que está o elo fraco? O elo fraco estão nas contas laranjas, nas contas de aluguel, que a gente chama. Então, a gente aumentou muito, né, vamos assim, o trabalho em conjunto com os bancos para eliminar esse tipo de conta. Porque, no final das contas, a gente fala, não, tem fraude em Pix, tem problema de segurança de informação aqui ou ali, mas, no final das contas, se as contas forem todas monitoradas de tal forma a você não ter esse tipo de conta laranja e essas coisas, eu acho que, no final das contas, a gente melhora o processo como um todo. Eu diria que tem uma outra iniciativa importante, que é quando o sistema for mais internacionalizado, que é você ter a adoção de padrões que sejam universais de cibersegurança. Hoje você tem, aí, sem falar muito no termo técnico, os gates, né, que são os portões de segurança, eles ainda são pouco padronizados entre um país e outro. Se você vai imaginar um sistema financeiro mais integrado lá na frente, tem que ter uma padronização menor do que o que a gente tem hoje. A gente viu diversos problemas na Europa, que já tem um sistema financeiro mais unido, por ter padrões diferentes de proteção. Na sua apresentação, você falou bastante do Pix, mas eu queria perguntar também, porque teve uma evolução espetacular o uso dessa ferramenta, não é? Então, foi uma grande inovação que transformou a indústria financeira do país. O índice de fraudes no Pix foi mínimo, foi 0,007% do total de 2,5 bilhões de transações até outubro agora de 2022. Esses dados são do próprio Banco Central, não é? E agora, o que você poderia dizer, recapitulando, de medidas que foram tomadas desde a adoção do Pix até agora e o que tem em vista para melhorar a segurança dessa ferramenta que, enfim, virou generalizada entre os usuários? Olha, a gente lê muito sobre fraude em Pix e com vários ângulos, né, as matérias com vários ângulos, e a gente sempre tenta explicar que, na verdade, tem um efeito comparabilidade também. Se eu vou ter menos dinheiro em circulação, eu vou ter menos roubo na rua, eu vou ter menos aquele sequestro relâmpago de ATM, eu vou ter menos gente com dinheiro na carteira, no final das contas, se tiver uma fraude no Pix, a gente volta um pouco à pergunta anterior, é porque alguém transferiu dinheiro de uma conta para outra, né? E é rastreável essa transferência. E a gente cada vez mais vai criar veículos para que esse rastreamento seja imediato e perceptível a quem está usando o produto. Então, se ele é rastreável, só tem uma solução. Ou a pessoa cometeu uma fraude ou um roubo e transferiu para a sua própria conta, o que nesse caso seria fácil de detectar, porque para abrir conta você tem que dar os seus dados pessoais, ou transferiu para uma conta laranja ou uma conta de aluguel, que é exatamente o que a gente está querendo combater. Então, imaginando que o sistema vai ser mais digital, que você vai ter menos esse tipo de conta, vamos dizer assim, de escape, o sistema vai ser mais seguro por definição, porque ele é mais rastreável, né? Então, a gente está caminhando nessa direção, apertamos muito nos bancos esse sistema de abertura de contas. As estatísticas mostram que o sistema é muito seguro, mas a gente adotou várias medidas, né? Eu acho que uma medida importante é a flexibilidade. Eu acho que ninguém mais do que você mesmo sabe da sua vulnerabilidade. Então, a gente fez critérios que não poderiam ter sido feitos em outros sistemas de pagamento, que é critérios onde você desenha o Pix, né, para vamos dizer assim, para as suas necessidades. Então, você pode escolher só poder fazer transferência para quem já está na agenda, você pode limitar horários, limitar valores, então você consegue, né, fazer um sistema que seja mais, vamos dizer assim, sob medida para você. Do outro lado, a gente também está tentando melhorar essa parte de comunicação, né, principalmente para as autoridades, do que tem acontecido, e monitoramento do que acontece quando uma operação como essa é feita. Então, a gente está caminhando bastante aí. A gente já anunciou várias novas medidas, a gente vai continuar trabalhando nisso,
mas eu diria que o foco mais recente agora é apertar muito para que a gente tenha uma diminuição nesse número de contas laranjas e contas aluguéis que são abertas, que, na verdade, são contas que são usadas para esse tipo de delito, para esse tipo de incidente. E a gente entende que, se a gente conseguir diminuir bastante isso com um sistema mais digital, por definição, ele vai ser muito mais seguro. Acho que a gente já conversou, você falou sobre isso uma vez, o PIX parcelado, o pagamento parcelado, entra em vigor neste ano ainda? Isso, a gente quer fazer essa parte de programabilidade do PIX, né, de forma escalável ao longo do tempo. Então, hoje tem ainda uma deficiência que você não consegue programar as parcelas, então, para aquele tipo de conta que cai todo dia, mesmo dia de um mês e tal, ainda não é o veículo ideal, a gente vai fazer isso também. Isso entra, na verdade, num protocolo que a gente pode usar outras coisas, inclusive a parte de programabilidade de crédito também. Você pode fazer crédito com parcela. Tem o tema do que a gente mostrou, que é o Buy Now, Pay Later, que é aquele negócio que você faz, que é um produto que já tem em alguns países e que alguns bancos já estão desenvolvendo. A nossa grande questão é o seguinte: o que o Banco Central deveria desenvolver e o que o sistema deveria desenvolver sozinho, né? No final das contas, a gente olha o PIX como um bem público, né? Não é um bem privado, é um bem público. Significa que é uma plataforma para que todos usem, para que tenha um ganho de eficiência no sistema financeiro. Isso não significa que o Banco Central se sente responsável por desenvolver todas as funcionalidades. Então, a gente entende que o mundo privado está desenvolvendo várias funcionalidades em cima do PIX e que alguns bancos vão ter funcionalidade diferente de outros. A gente acha que essa competição de desenvolver funcionalidades em cima da plataforma é saudável, porque, no final das contas, vai gerar competição e vai gerar inovação. A única coisa que a gente pede é que a plataforma, que o que seja desenvolvido seja dentro de um âmbito que a gente consiga controlar, para não ter problema de segurança, para não ter problema de exposição das pessoas que usam os produtos. Mas isso está avançando bastante, mas o parcelado é um deles, mas tem várias outras novas funcionalidades. E eu acho que o grande salto aqui é quando a gente começar a ver o crédito a concessão de crédito sendo feita através do PIX. E aí a gente tem um barateamento grande, que hoje é o que a gente chama de MDR, que é o que as empresas pagam aí para as empresas de cartão e para as operações de intermediação dessa natureza. Nós estamos quase estourados no tempo. Tem mais uma última pergunta aqui que eu queria fazer. O Brasil tem evoluído muito em relação à segurança cibernética, e dados do último relatório da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que é uma entidade ligada à ONU, esses dados mostraram que o país saltou da posição 70 para a posição 18 em um ranking de 194 países analisados sobre cibersegurança e temas correlatos. Como essa melhora na segurança digital contribuiu para o Brasil, de maneira geral, para melhorar a sua imagem perante outras economias no mundo? Olha, a melhora na segurança digital, ela tem 3 dimensões. Tem a dimensão hardware, tem a dimensão software e tem a dimensão cultural, né? Que as pessoas, quando entendem que aquele ambiente é mais seguro ou que sabem se comportar no ambiente digital para diminuir a sua exposição, isso também ajuda. Eu acho que o Brasil avançou muito nas 3, né? Nas 3 dimensões, mas eu acho que essa parte, vamos dizer assim, de hardware e de software, que as pessoas viam o Brasil assim com uma dificuldade, a gente teve um avanço muito grande. Inclusive, isso é um movimento que vem junto, né, com toda essa compatibilização da melhoria vamos dizer assim, de comunicação. Lembrando que tem o 5G, que é baixa latência, que vai permitir várias coisas que hoje não são permitidas. Então, acho que é um processo bastante importante. De novo, na parte financeira, o que os bancos fizeram no Brasil, em termos de investimento, em segurança da informação, em tecnologia, na parte de processamento de dados, foi assim, uma enormidade. Isso adicionou muito, né, para essa agilidade que a gente tem no nosso sistema financeiro. Eu acho que muitos de vocês, se forem para os Estados Unidos e fazerem alguma operação bancária nos Estados Unidos, né, eu me lembro que recentemente entrei com meu filho numa agência bancária nos Estados Unidos e queria fazer um depósito, e a moça me deu um pedaço de papel para preencher. Lembra aqueles papéis antigos? Eu falei, nossa, eu estou aqui nos Estados Unidos preenchendo um papel para fazer um depósito, né? Então, assim, eu acho que, às vezes, o brasileiro que está muito aqui
não têm essa noção, mas assim, nosso sistema financeiro é bastante avançado. Os bancos fizeram um trabalho muito bom, investiram muito. A cibersegurança veio, né, veio junto com esse sistema, mas acho que a gente precisa avançar mais na parte de telecom, na parte de digitalização. E eu acho que essa parte de tokenização com DLT vai trazer uma nova dimensão de segurança de dados, porque é necessário para trafegar nesse novo ambiente, que vai nos colocar numa posição ainda superior. Se a gente tiver o sistema mais tokenizado, mais rápido, a nossa segurança vai ser melhor também. Eu falei que era a última pergunta, mas eu estava me esquecendo. Eu não tenho como deixar de te perguntar. Nós estamos há 20 dias de uma troca de governo no país. Como isso impactaria na política do Banco Central, que vem sendo tocada pela atual diretoria, sob o comando do senhor, na área de cibersegurança, ou não haverá impacto nenhum? Não, o Banco Central tem autonomia, né? Eu fico no cargo mais 2 anos. Grande parte desses projetos não são projetos de um presidente, às vezes nem são projetos de uma equipe, são projetos da instituição Banco Central. Eu peguei um legado muito bom do meu antecessor, que foi o Willan, que construiu vários caminhos, várias pontes. Temos aqui o Marcel, que estava no Banco Central, mas não está mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na instituição, né, e não assim, no projeto, naquele momento ou naquela equipe. Então, eu acho que esse projeto, essa visão que a gente está tendo, uma visão que ela é comprada pelos quadros, foi uma visão adotada pelos quadros do Banco Central e vai continuar, independente do governo, independente de quem seja o presidente, independente do mandato. Eu acho até que na outra parte você pode ter, né, mais adaptações. Nessa parte, na visualização do que é o futuro financeiro, eu vejo que é um pouco independente. Então, a minha resposta seria, eu acho que não vai mudar nada, eu acho que a gente vai continuar, a gente precisa melhorias, precisa ter esse desafio constante. A equipe do Banco Central muito focada, foi uma equipe que fez um trabalho espetacular, a gente tem hoje vários desafios em termos de quadro, de remuneração para os funcionários, e eu comparo muito o trabalho que eu fazia, né, no mundo privado com o trabalho que eu faço no Banco Central e vejo assim que o quadro é muito capacitado e fez um trabalho muito bom num período muito curto de tempo, né? E a gente precisa olhar para frente e continuar, porque, na verdade, a gente tem que fazer mais ainda, o tempo está ficando cada vez menor, a digitalização é exponencial e a gente não pode perder esse caminho. Então, é um desafio constante que eu não acho que é meu, nem acho que é da equipe atual, é um desafio da instituição Banco Central. Muito bem. Presidente Roberto Campos Neto, muitíssimo obrigado por esta conversa, pela sua participação nesse seminário, num tema tão relevante. Agora, este evento vai ter um pequeno intervalo de 5 minutos para a troca aqui do palco e a gente volta em seguida. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Bom dia, bom evento.